Senhor nosso Deus, estamos buscando o Senhor desde o pôr do sol de ontem à noite. Queremos adorar a Ti, Senhor, durante esta manhã. Por isso, pedimos, derrama Seu Santo Espírito sobre todos nós e aceita a nossa adoração. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Feliz sábado a todos. É uma alegria, mais um sábado, estarmos aqui na presença da casa de Deus, né? Queridos, antes de fazermos a oração de intercessão ao nosso Deus, eu gostaria que neste momento, como sempre, quando estou aqui à frente, eu peço um minuto de reflexão sua, em volta aos nossos amigos que estão doentes neste momento. Alguns nós conhecemos, alguns não. Temos aqui bastante amigos que vieram nos visitar. Sejam bem-vindos à casa de Deus. Vamos orar para eles também, para que a vida deles possam sair daqui transformados e que eles consigam alcançar a paz de Cristo que vieram buscar aqui. E também sobre a direção dessa igreja. Vocês estão vendo aqui, bastante colorido à frente, os Calebs estão em uma missão nessas 2 semanas, em resgatar pessoas, trabalho voluntário nas casas, entrega de folhetos. Amanhã as meninas já falou que vai ter aqui na igreja. Enfim, precisamos da intercessão através da oração de vocês ao nosso Deus. O nosso Deus tem alguns projetos, como falamos aqui ontem com os adolescentes e jovens, e esses projetos precisam ser executados. E depende de mim e de você. Sem nós, o projeto não acontece. Então contamos com a igreja, com os amigos, inclusive, que nos visitam também. Faça-se presente e vamos nos colocar de joelho com reverência na presença do Senhor neste momento. Santo Deus e Pai que estás nos céus, é com o espírito de alegria, Senhor, que nós, seus filhos, nos colocamos na sua presença neste momento. Querido Deus, temos bastantes obstáculos na nossa vida, falta de vontade, falta de desejo. Na maioria das vezes, Senhor, não sabemos nem como tocar a nossa própria vida. Mas sabemos Cristo, por isso viemos aqui hoje, que o Senhor é um Deus zeloso, é um Deus que cuida do nosso coração. O Senhor é um Deus que nos estimula dia a dia. O Senhor é aquele Deus que nos dá esperança. Querido Pai, por favor, modifique o nosso coração e a nossa vida. Senhor Deus, estamos em nossas mãos, está em nossas mãos um dos seus projetos, que é o projeto Caleb. Que o Senhor possa fazer que esse projeto, ano a ano, possa crescer mais e mais, fazendo presente na vida das pessoas, modificando o coração das pessoas com o seu Santo Espírito. Senhor Deus, temos visitas aqui, amigos nossos. Por favor, Senhor, cuida também do coração deles. Que eles possam se sentir bem aqui em nosso meio. Que o seu amor, a sua paz possa preencher também o seu coração e a sua vida. Querido Pai e irmãos nossos, da nossa igreja, e alguns que não conhecemos, sofrem neste momento. Senhor Deus, dê alívio a eles. Alguns é com doenças, trabalho, alimentação. Senhor Deus, cuida de cada um deles com carinho, como o Senhor vem sempre cuidando de cada um de nós. Querido Pai, também temos uma programação especial aqui. Aceite, Senhor, ela. O nosso pastor vai expor agora algo que com certeza vem do céu ao nosso coração. Que possamos aceitar, fazer uso na nossa vida. Que todos os projetos do Senhor possam acontecer diante a nossa face. E que nós não precisamos entendê-los totalmente, mas simplesmente aceitá-los. Porque desde o início do mundo o Senhor é um Deus que cuida de cada um de nós. Cuidou dos nossos antepassados e cuida de cada um de nós hoje. Por favor, Senhor, modifica toda a nossa maneira de pensar, principalmente a nossa maneira de agir, e que possamos mais em breve possível levar o Seu Evangelho a todo mundo. Senhor, venha nos buscar em breve. Contamos em ver o Senhor voltando nas nuvens. Por favor, Senhor, faça com que cada um de nós aceite de uma vez por todas essa realidade. E que o mundo de uma vez por todas se torne passado na nossa vida. É em nome de Jesus, o seu Filho amado, que eu peço, Senhor. Amém. Bom sábado, irmãos. Que Deus possa abençoar a todos nós nesta manhã. Antes de eu ir para a mensagem, eu preciso falar um pouquinho do Caleb. Vocês já estão vendo alguns aqui na frente com a camiseta, alguns outros aí sentados,
mas nós somos nesse distrito do sítio cercado um número grande. Você sabe que há uma nova formação no distrito agora, são apenas 4 igrejas. No total são 550 membros. Dos 550 membros, 156 são Calebs. Dá 3,6. Ou seja, é bastante gente para o número de pessoas que a gente tem frequentando nas nossas 4 igrejas aqui do distrito. Para quem não sabe, é Sítio Cercado, Bairro Novo A, Bairro Novo A2 e Bairro Novo B. Essas são as nossas igrejas agora. É os bairros novos, mas a gente no Sítio Cercado, né? E eu quero lembrar os irmãos, pedir aos irmãos a colaboração de vocês. Eu sei que quando a gente trabalha em grupo, nós temos um melhor resultado. O grupo do Caleb, que são compostos desde os aventureiros, desbravadores e jovens, e nós temos vários adultos trabalhando também, eles têm alguns projetos. Os projetos só vão ter resultado se a gente tiver aquelas pessoas para participar dos projetos, os interessados, os amigos. Então, para lembrar você, amanhã aqui nesta igreja, nós vamos ter uma feira de saúde, começa às 16 horas. O que você vai fazer? Vai vir, vem aí, traz um vizinho, um amigo, um parente, para participar da feira de saúde. A feira de saúde é ver se a saúde da pessoa está bem. Entre as várias coisas que ela vai participar, uma delas é o teste de glicemia, para saber como que está o açúcar no sangue. Na segunda-feira, a partir das 3 da tarde, a semana toda, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, nós temos aqui na igreja a Escola Cristã de Férias, para as crianças de 6 a 9 anos. Se a idade for um pouquinho diferente, negocia com a Aline, que vai estar dirigindo, que é a diretora dos aventureiros. Nós vamos ter aqui muitas coisas para as crianças, as histórias das crianças, bastante trabalhos manuais para fazerem. E eu sei que elas gostam, vai ter cama elástica e até uma coisa bem saudável, tal de algodão doce, né? Vai ter para a criançada aí. À noite, começando amanhã à noite, a semana toda, nós temos uma programação feita pelos jovens de evangelismo público mesmo, para a gente pregar a palavra às pessoas. Então eles vão fazer a programação, eles vão sair convidando as pessoas para estarem aqui presentes. Você sabe que quando a gente sai na rua, o resultado não é tão grande. O resultado é maior quando a igreja convida as pessoas, e os amigos, as pessoas que ela conhece estarão aqui. A gente já começa o ano evangelizando. E eu gostaria de desafiar a igreja toda para participar. Das crianças aos jovens mais velhos, a igreja está ativa. Nós precisamos que a igreja como um todo esteja ativa já durante essa semana. Então, para lembrar, feira de saúde, amanhã às 4 horas, escola de cristã de férias todas as tardes, durante de segunda a sexta, e noites de evangelismo a partir de domingo à noite, a semana toda aqui na igreja. Ok? Durante esses últimos dias, final das minhas férias, eu estava em férias, eu resolvi ler algumas coisas, e eu estava lendo muita coisa sobre a Segunda Guerra Mundial. Eu li tanto que eu comecei a achar que a gente já estava em guerra mesmo, que tinha alguma bomba explodindo por aí. E há muitas curiosidades. A gente escuta que o Brasil foi para a guerra, mas mal a gente sabe por quê, não sabe quantos soldados foram, como foram, o que aconteceu. Te desafio a ler também sobre isso, que você vai encontrar bastante curiosidade sobre isso. Algumas coisas nos deixarão orgulhosos, outras coisas humilhados, porque não foi tanto assim a nossa participação, mas ao mesmo tempo foram compostos por heróis. A gente escuta muito falar sobre os judeus que morreram na guerra, que foram na faixa dos milhões, mas eu vou lhe falar, na Segunda Guerra Mundial, 22 milhões de russos morreram. A gente só lembra dos judeus, né? No total foram 78 milhões de pessoas que morreram. É muita gente, né? Você somando com a Primeira Guerra Mundial, que deu 22 milhões de mortes, deu mais ou menos, eu digo mais ou menos, porque os números não podem ser redondos assim, são 100 milhões de pessoas morreram em 2 guerras num período não é tão longo assim. Uma guerra tem feito um mal à humanidade. E eu fiquei curioso para saber por que a Segunda Guerra começou. Daí você vai encontrar a seguinte resposta ao ler. Porque a Alemanha foi oprimida e a Alemanha reagiu, ok? E aí começa a guerra. Mas ela foi oprimida por causa da Primeira Guerra Mundial, que eles fizeram que eles pagassem todas as indenizações aos países que perderam, e a Alemanha não tinha dinheiro para isso, foi à falência, e aí surge a Segunda Guerra Mundial. Mas
como que a Alemanha se levantou? Eu tinha uma curiosidade, não sei se vocês sabem, eu fiz a faculdade de economia também, e eu falei, como um país que está afundado se levanta? Eu fui pesquisando. Hitler, Mussolini na Itália, ele escolheu o fascismo. Alguns dizem fascismo, mas é fascismo. O que é o fascismo? Na Rússia tinha o comunismo e na Alemanha o nazismo. Ele é muito parecido. Se você não for estudar profundo, você fica na dúvida, que é muito parecido. Mas vou dizer o seguinte, o comunismo é assim, o governo é dono de tudo. E as empresas estão abertas, mas o dono é o governo. No fascismo e no nazismo, o governo não é dono de tudo. O governo é dono daquilo que ele acha por bem. Ele vai lá e toma. Algumas coisas ele não lhe interessa, então as pessoas podem ser donas dessas coisas. Mas a ideia é a mesma. É o governo que manda, o governo oprime o povo. Seja como for, nessa ideia do nazismo, porque era um pouquinho mais radical que o fascismo ainda, eles conseguiram levantar dinheiro. E, ao levantar dinheiro, começaram a ter o dinheiro para financiar a guerra, que foi muito, muito, muito cara mesmo. Bom, acontece que Hitler tinha uma ideia de dominar o mundo. Não era uma ideia apenas de ele defender. O povo pensou, vou defender a Alemanha. Mas ele não. Ele queria fazer um império mundial. Ele queria dominar o mundo todo. Ele teve as guerras lá, mas quando se trata de América do Norte e América do Sul, não era momento de ele entrar em guerra ainda, porque ele tinha que ir aos poucos. Mas ele pretendia vir para cá e ir para os Estados Unidos também. Era a ideia dele. Então, antes de começar a guerra, ou durante a guerra, no Brasil, eles começaram a enviar professores alemães que não falavam português, inglês e espanhol, só alemão, para dar aula aos alemães que aqui no Brasil moravam, que chegava na casa de 1 milhão já. Nas escolas, eles ensinavam o nazismo. Inclusive, eles tinham o Heil Hitler dentro da sala de aula em diversas escolas de alemães. Acontece que o nosso presidente na época, Getúlio Vargas, tinha um pezinho no fascismo e no comunismo. E americanos não estavam gostando muito disto. E, ou seja, o Brasil ia entrar na guerra de qualquer forma. Ou entrava contra a Alemanha ou entrava contra os Estados Unidos. Mas a guerra estava armada para a gente. Na Argentina, também, muitos alemães foram para lá. Você encontra isso no YouTube, se você procurar. Uma única reunião, 20 mil pessoas vestidas de nazistas, e dali Heil Hitler lá. E é claro que os Estados Unidos não gostaram. Agora eu vou lhe contar uma coisa pior. Também havia alemães nos Estados Unidos, pior para os americanos, né? E lá também haviam reuniões de nazistas. E só que eles não estavam trabalhando em cima de armas. Porque quando alguém saca uma arma, você chama a polícia, o exército e prende aquela pessoa, ou mata aquela pessoa. Mas eles trabalhavam só no mundo das ideias. E o mundo das ideias eles estavam vencendo. Então os americanos pensaram, não tem como lutar quando eles também não sacam armas. Também vamos no mundo das ideias. Primeira coisa que eles solicitaram ao povo americano. Eles disseram, quero que vocês criem super-heróis. Ou fortaleçam os que já existem, vestindo as roupas dos Estados Unidos, as cores. E que eles sejam vitoriosos, ganhadores. Para quem não sabe, a guerra foi em 1939, ela iniciou a Segunda Guerra Mundial. Em 1937 começou o Superman. Depois, em seguida, vem o Capitão América, que é um guerreiro, é um soldado, e que tem poderes e é vitorioso. E aí vem os outros super-heróis, todos eles, lutando. E aí as crianças, você sabe, americanas, olhando, uau, sou americano, igual este aqui. No Brasil, a gente não pensou só americano, mas a gente pensou, puxa, como os americanos são fortes. E eles foram trabalhando no mundo das ideias. E aí o povo começou a querer ser americano. Você acha que deu certo? Só você olhar as calças jeans que andam por aí, você já vai ver que deu certo. Né? Porque ficou todo mundo meio americanizado. Mas eles queriam atacar mais ainda. Então eles começaram a financiar o cinema americano. No cinema eles disseram, façam filmes de guerra. Muito filme de guerra. E é claro, né? Sempre os Estados Unidos ganhando as batalhas e as guerras que estavam acontecendo, sempre o grande herói americano. Então ficou uma luta de ideias, onde o nazismo
trabalhava dizendo que essa questão de fascismo, comunismo, era coisa importante para você ter uma vida boa, e já o capitalismo dizia que os grandes heróis do mundo eram os Estados Unidos. Qual é o certo? Vou deixar para você escolher, porque eu não vou tratar de política aqui. Eu só quero dizer para você como é que as pessoas trabalham no mundo das ideias. E funciona. É verdade que se dois lados atacarem, você vai ter um povo dividido, um para cá, um para lá. Mas quando se trabalha com ideias, as ideias vão funcionando. E eu entro nesse assunto para dizer que quando terminou ou durante a guerra, havia uma liga chamada Liga das Nações, que era para que o povo se unisse contra o mal, que assim eles disseram que os alemães eram. Eu não vou dizer para você que Hitler era santo, que ele não era, não. Ele era terrível, isso aí fica fácil de dizer. Mas fica ruim de dizer que o alemão era complicado, porque é um povo tão bom ou tão ruim quanto a gente. Mas o Hitler, sim, ele era complicado. Mas Satanás também resolve trabalhar nesse mundo das ideias. Você sabe que ele trabalhou em cima de muitas mortes na Idade Média e muitos cristãos morreram. A partir da morte de João, o evangelista João, começa a haver grandes ataques e cristãos são mortos. E cada vez que um cristão morria, muitos outros cristãos se levantavam. Era um negócio incrível. Quando alguém dizia, eu não quero servir a Deus, eu quero servir a Deus, nem que morra, aparecia outros para servir a Deus. E ele então usa uma nova estratégia. A estratégia é uma vida tranquila, que eu vou trabalhar com você só na tua cabeça. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 24, versículo 24 também. Essa passagem bíblica, aqueles que estão acostumados a dar estudos bíblicos, com certeza você usa essa passagem bíblica. Mas eu quero aqui, para você mentalizar, você entender o que está acontecendo em nossa sociedade hoje, no dia a dia, lá na tua casa. Diz o capítulo 24, versículo 24 de Mateus, diz assim: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais, prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Olha, primeiro eu vou trabalhar aqui com você, para você entender, de como que Satanás tem trabalhado no decorrer da história. Isso vale para agora, como também no passado. Essa liga satânica para enganar pessoas, eles começam com algumas estratégias, usando os dirigentes, até os dirigentes do mundo, e infelizmente eles estão conseguindo trabalhar com esses dirigentes do mundo, no mundo religioso, e eu não vou ficar citando nomes de igrejas aqui, mas se você prestar atenção, no mundo religioso, as pessoas estão permitindo ser usadas por Satanás. No Eventos Finais, na página 137, Ellen White diz: mediante os dois grandes erros, a imortalidade da alma e a santidade do domingo, Satanás há de enredar o povo em suas malhas. Enquanto o primeiro lança o fundamento do espiritismo, o outro cria um laço de simpatia com Roma. Ou seja, os dois lados aí que você acaba vendo de errado, vai causando uma simpatia, um jeito, vai trabalhando e alguém começa a achar que está certo. E sabe, se você não prestar atenção, se você distrair, você começa a achar que está certo. Como é que a gente não cai no erro? Bíblia na mão. Não só carregando a Bíblia, mas lendo a Bíblia, estudando a Bíblia, entendendo o que é que está acontecendo. Então, primeira coisa que a gente viu aí no decorrer da história da humanidade é que ele diz que se você morrer, de verdade você não morreu. Tem duas ideias. Uma é que teu espírito, tua alma vai direto lá para o céu, que eu acho estranho, porque se a gente vai direto para o céu, vir à igreja para quê? Se todo mundo vai para o céu? Se não há uma seleção, uma qualificação. E a segunda ideia é, se você morrer, tiver errado, você vai ser reencarnado. Essa é a segunda ideia. E o humorista na televisão, Jô Soares, diz: não sei como é que faz quando a pessoa, porque assim, se você reencarna, você tem que melhorar a tua vida para você melhorar. Como é que ele faz se ele reencarna numa lesma? O que uma lesma fez de errado? Porque eles creem nisso, para melhorar. Não dá para entender. Mas eles conseguem, na persuasão, nas ideias, com o poder que Satanás tem. A outra ideia que ele trabalha aí é a personificação de mortos. Ele aparece
Para algumas pessoas, você sabe que quem morreu, morreu. Mas Satanás, diz a Bíblia, que pode aparecer como um anjo de luz se ele quiser. Então, contra aparecer como uma pessoa aparente, algum amigo, é fácil. Também Eventos Finais, página 136, diz: é necessário uma clara compreensão neste assunto e plena confiança na palavra de Deus. Pois os espíritos de demônios lhes aparecerão, pretendendo ser amigos e parentes amados, os quais lhe declararão que o sábado foi mudado, bem como outras doutrinas não escriturísticas. Ou seja, eles inventam alguma coisa. Eles criam uma coisa. Ele trabalha assim, e quando a gente olha a humanidade, não olhando apenas lá dentro da minha casa, mas na humanidade, você vê que nesta guerra de ideias, Satanás está na vantagem. Ele está na vantagem. Há mais pessoas crendo em coisas que ele ensinou de errado do que pessoas crendo naquilo no que a Bíblia Sagrada diz. E quando alguém está falando que segue a Bíblia Sagrada, a primeira intenção de alguém é rir. Ele não ri de medo de algum processo, alguma coisa assim. Mas a primeira coisa, ele quer rir. Há falsos reavivamentos. As pessoas seguindo ideias. Às vezes, irmãos, até dentro da igreja aparece gente assim, trazendo uma ideia de que pode ser melhor do que o outro. Mas vamos falar daqueles que não estão dentro. Eles vêm com ideias de que as coisas estão acontecendo. Eu tenho o Espírito Santo, tenho o poder, a profecia de Deus está em mim, eu consigo falar. Você já sabe, eu tenho uma revelação para você. E é assim que eles falam inicialmente. E é sempre a revelação é falando mal de alguém. Tenho dito e repito. Esses espírito revelador vem mais de algum anjo fofoqueiro, porque contar dos outros, né? Mas de Deus não vem nada. Mas ele trabalha e tem conseguido. Diz também que Satanás, ele se apresenta às pessoas com este poder de engano, em que ele faz prodígios. Ele faz milagres. Outro dia vi na televisão uma pessoa com uma carta de baralho. Ele pegou o baralho e ele jogou na janela de uma vitrine, numa loja, jogou. E a pessoa, ele falou, pegue. E a pessoa foi lá pegar e a carta estava do outro lado do vidro. Como ele fez isso? Eu não tenho a mínima ideia. Ele não vai me contar porque é o ganha-pão dele, né? Ele diz, é um truque, não é uma mágica. Só digo que Satanás não faz milagres. Ele aprendeu a fazer alguns truques e as pessoas estão caindo nesses truques. Olha, pasme. Outro dia escutei um irmão adventista dizendo que queria ir na outra igreja porque a visão dele estava ruim e lá na igreja eles curam. E ele ia lá. Mas brincadeira, vai ser difícil. E o homem estava com 90 anos, a vida inteira adventista. O que eu vou falar para ele, né? Eu disse para ele, não vai não. Só foi isso que eu disse, não vai não. Se o senhor quer cura, o senhor vai orar em casa. Porque quem tem poder é a sua oração. A oração que nós aprendemos a fazer, não esse povo aí. E ele obedeceu e orou. Não foi milagre como eles ensinam. Mas acredite, o pessoal do SUS, da saúde pública, chamou ele. Fizeram a cirurgia e os olhos deles estão ótimos. Deus faz milagres? Faz. Não creia nesses milagres. E já tenho dito, vou repetir o que alguns irmãos me disseram. Se eu for curado por um milagre que vem de Satanás, prefiro morrer. Porque vou perder a salvação? Não quero esse milagre. Ele tem feitos e os seus maiores enganos estão andando. E a cada dia que passa, seus enganos estão andando. E se é possível, ou melhor, isto vai acontecer. Ele virá em forma de Cristo. Ele se apresentará como Jesus. E vou dizer, isso é profético, vai acontecer. Quando? Não sei, mas vai acontecer. E quando ele aparecer, alguém diz, olha, Jesus veio. Eu não sei que argumento ele vai dar. Mas eu sei dizer para você, nos super-heróis americanos, que era para dizer que os Estados Unidos era o país forte do mundo, para a ideia, com os anos isso começou a mudar. Agora começou a mexer com o mundo religioso. E se você prestar atenção, Superman, ele é filho de Jor-El. Eu não sei o que quer dizer Jor-El, mas eu sei que El é Deus. No hebraico. Ele é filho de Deus. Ele é o filho de Deus que veio à Terra. E um dos filmes diz, precisa o mundo de um Salvador? E resposta indireta, sim. Quem? Superman.
E ele usa uma capa vermelha, para quem não sabe. E isso vem uma ligação na capa que deram para Jesus, e ele vem. Agora, o mais atrevido ainda é o outro super-herói, Thor. Thor, ele não só põe uma capa de vermelha, como se fosse a capa que Jesus usou. Não é só filho de Odin, que vem à terra enviado por Deus. A única coisa diferente ali da Bíblia é que o irmão dele, que até usa um chifrão, que é o próprio Satanás, ele fica no céu. E Jesus, que seria Thor, foi expulso, né? Se você ver o filme, você vê bem certinho isso. E olha, ele usa um cabelão e uma barbona. E muita gente está olhando para isso e diz assim, pare que você acredita em Jesus ainda? Só falta você me dizer que Thor existe. E tem gente crescendo agora. Crescendo, crendo que essas coisas são verdades. Então, estão acreditando que o que a televisão está apresentando é uma verdade. Não sei o que Satanás está armando para o futuro, mas sei que ele está fortemente dizendo que há extraterrestres. Bom, se você pegar sua Bíblia no livro de Jó, até capítulo 1 e capítulo 2 ali, você vai descobrir que existe mesmo. Mas existem seres não caídos. Caído, pessoas que possam entrar em algum tipo de guerra, só a gente aqui mesmo. Não há outro povo. Mas ele começa a aparecer luzes no céu, ETs que aparecem para alguém. E agora, o que está acontecendo? Tanto a Força Aérea, os poderes americanos estão dizendo, os russos estão dizendo, os brasileiros estão dizendo, eu estou falando órgãos oficiais, que há extraterrestres. Ou seja, isso agora oficialmente, mais ligado aos filmes, que estão dizendo que há. Se Jesus aparecer aí falsamente, que ele dizendo que ele é de outro planeta, o povo, claro que existe, só você que não acredita nisso. Um engano completo. Quem é mais fácil de enganar? Um adulto formado, com as ideias concentradas, ou uma criança? Uma criança. Começa desde pequenininho. Assim, Hitler, na guerra, disse desde pequenininho, aí na escola, não tenha pressa. Quando ele crescer, será um seguidor da Alemanha. Hitler dizia que um alemão, não importa onde mora, até a 7ª geração é alemão. Ou seja, muitos brasileiros ainda são alemães na ideia dele. Porque ainda não deu 7 gerações. Creio que não. Mas ele não está tão errado nisso, porque ele diz assim, se eu trabalho com as crianças, quando crescerem, serão fiéis ao nosso projeto. Satanás pensa igual. Se eu trabalho com as crianças, quando crescerem, estarão perdidas. Completamente perdidas. E perdidas para ele é glória. Ele olha isso como uma grande vitória. Bom, e nós? Que vamos nós fazer? Como nós vamos agir? Nós estamos no meio dessa guerra, dessa batalha. E a guerra não está morrendo 100 milhões de pessoas como foi na Primeira e Segunda Guerra Mundial. Não. Vão morrer bilhões de pessoas. E uma morte pior do que a morte de um tiro numa bomba, que é a morte espiritual. De pessoas que não estão conhecendo a Cristo. Nosso exército não é tão grande assim. Mas é o nosso exército. É o exército que deve ir contra esta batalha. Se não for esse exército, daqueles que conhecem a verdade bíblica, de sair por aí e avançar, por isso cantamos no início, cristãos, avante, marchar, marchar, marchar. Porque alguns estão achando que nesta batalha espiritual que estamos vivendo, nós podemos estar tranquilos, deitados, sossegados, que nada está acontecendo. Mas está acontecendo. Uma grande guerra espiritual. E os soldados de Cristo é a igreja de Cristo. E sabe, a igreja adventista, entende que nós precisamos também começar com as crianças, com os mais novos. Sempre pensou assim. E recentemente, nos últimos 10 anos, 6 aqui na nossa região, nós estamos trabalhando com o Caleb, aonde juvenis, adolescentes, jovens, os mais jovens da igreja, estão aprendendo que devem de evangelizar. É obra fácil? Não é obra fácil. Mas nenhuma guerra é fácil. É difícil. Não é porque você saiu à rua que você vai voltar com um monte de gente agora querendo ser batizado. Não é bem assim. Mas a batalha está sendo feita e realizada não com armas de tiro, de morte, mas com armas de salvação. Vamos à casa de alguém para resgatá-lo da morte, porque ele já levou um tiro, que foi Satanás que atirou nele.
Abra sua Bíblia em Joel, capítulo 2. Joel, capítulo 2. Joel é um daqueles livros pequenos da Bíblia. Você vai encontrar Daniel, Oséias, Joel. E é antes ali também de Amós. Antes de Abacuque. Joel, capítulo 2, verso 28. A passagem também, se você já estudou a Bíblia com alguém, você já leu esse versículo, diz, olha, e acontecerá. Joel 2, 28. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e os vossos jovens terão visões. Ou seja, Deus vai usar fortemente a sua igreja, os mais velhos e também os mais novos. Vai usar para pregar a palavra, para ensinar. E nós, como soldados de Cristo, como aqueles que trabalhamos não matando ninguém, mas salvando pessoas, nós temos que buscar realizar a vitória nesta batalha com o poder que vem de Deus. E não ficarmos assistindo a batalha ou deixarmos ser persuadidos por Satanás e morrermos também nessa batalha espiritual. Nós devemos ser vitoriosos e ainda salvar, livrar essas pessoas. Nós precisamos, então, estar buscando a Cristo plenamente. Ninguém pode ir para a batalha desarmado. Quando o Brasil foi para a Primeira Guerra, para a Segunda Guerra Mundial, ele apareceu lá com 25 mil homens. Quando eu estudei isso na escola, eu achei isso incrível, 25 mil homens. Mas quando eu vejo que a Alemanha tinha 7 milhões e meio, os Estados Unidos mais ou menos uns 4 milhões, e os outros lá 18 milhões, 25 milhões a gente estava sozinho lá, né? Quando chegamos na Itália, uma das primeiras coisas que aconteceu foi que um americano matou um brasileiro. Perguntaram, por que você matou ele? Eu pensei que era um alemão. E ele disse, por que você achou que ele era um alemão? Porque a roupa dele é meio parecida. Olha, quando a gente foi para a guerra, as nossas armas eram da Primeira Guerra Mundial. Os soldados não tinham arma correta, não tinham uniforme correto, não tinha nada correto, eles iam morrer. Os americanos pensaram, não vai dar certo esse negócio, a gente vai matar um com o outro aqui. Então eles deram todo o uniforme, só tiraram os emblemas brasileiros, deram todo o armamento, toda a munição, deram as metralhadoras, deram os canhões, deram o tanque de guerra, agora vai. Porque se você vai para uma guerra, tem que ir armado. Desarmado não vai para a guerra. Fuja que é melhor. Aí eles foram. Para você entender como que o americano pensava em ser armado, os americanos fizeram 17 balas para cada morador do mundo. Eles estavam dispostos a matar mesmo. Ou seja, faltar bala não ia faltar. 17 balas para cada morador do mundo. Nós não podemos ir para a batalha espiritual desarmados. Esqueça as balas, esqueça as metralhadoras, esqueça os canhões. Nossas armas é o conhecimento na Bíblia Sagrada. Nossa arma é joelho no chão. Nossa arma é consagração. Nossa arma é ação. Não é ficar parado, é fazer alguma coisa. É um soldado movido por Cristo, movido pelo Espírito Santo. É uma pessoa que está focada, sabendo que está no meio desta batalha e dizendo que não vai ficar parado. Eu vou buscar o poder de Deus. Mas alguns nesta batalha estão vivendo o conforto. Dizem que Curitiba é uma das melhores cidades do Brasil, isso é uma questão de opinião. Mas pior não é. Então ela tem um conforto, tem shopping, tem bons ônibus, muita gente tem um bom carro, muitas pessoas têm um bom salário, muita gente tem uma boa casa, conforto. E alguém diz, se eu tenho conforto, para que vou lá nesse sol quente, ou no frio ou na chuva? Vou ficar em casa. Um soldado não liga para o clima. Um soldado não liga para dinheiro. Um soldado não quer conforto. Um soldado quer ser vitorioso para aquele que o comanda. Quem nos comanda é o nosso Pai Celeste, é Jesus Cristo, com o poder do Espírito Santo. Esta igreja não pode ficar confortável. Esta igreja tem que ir para a batalha e tem que ser vitoriosa. Deixe o Espírito Santo agir. Que Deus os abençoe. Amém. Vamos ficar em pé para orarmos. Amado Senhor, nosso Deus, aqui está a Tua igreja, Senhor. Nós sabemos que não somos perfeitos, mas nós queremos ser perfeitos com o derramamento do sangue de Cristo sobre todos nós. Queremos ser poderosos
armados com o derramamento do Espírito Santo sobre nós. Que a nossa vida, Senhor, possa ser guiada por Ti. Que nós possamos ser soldados Teus. Que possamos ser sempre cristãos avante nesta batalha, marchando contra o mal e sendo vitoriosos com o poder que vem do Senhor. Nós temos missão dia a dia, todo dia temos algo para fazer. E quero lhe pedir, Senhor, nos avise do que é que devemos de fazer, nos diga o que temos que fazer. Mas essa semana sabemos, temos que estar apoiando os jovens da igreja, o Caleb, e temos que estar convidando outras pessoas para participarem, para que de alguma forma, de algum jeito, ela possa conhecer a Jesus Cristo. Peço, Senhor, usa a tua igreja, que esta igreja seja uma arma tua, que não matemos ninguém, mas que a nossa vida possa ser salvar vidas pelo poder, pelo teu poder. Em nome de Jesus, Senhor. Amém.